Por que hoje não encontramos mais uma pessoa saudável? Não encontramos um ser humano que não esteja enfrentando algum problema, alguma situação em que ele não gostaria de estar vivendo. Isso tudo está originado ou tem origem nos traumas, palavras que ouvimos no ventre materno, nos primeiros anos de vida, na adolescência, na juventude e até agora também. Porque palavras que nós ouvimos, não conseguimos pôr para fora, vão se acumulando dentro de nós como toxinas. Mas o pior é que intoxica a mente. E a mente intoxicada cria pensamentos doentios. Porque uma hora tudo se manifesta no corpo. E até que nós tentamos resolver nossos traumas com coisas que vêm de fora, continuaremos a nos adoecer cada vez mais. Porque todos os traumas precisam serem curados de dentro para fora. Buscar na meditação, na oração, a cura interior, curarmos-nos de dentro para fora. Muitos adultos que estão sofrendo por causa de palavras que ouviram enquanto estavam ainda no ventre materno. Pessoas que se retraíram, pessoas que preferem ficar no casulo ao dar a cara ao mundo, porque ouviram falar tantas coisas negativas a seu respeito antes mesmo de nascerem. Depois que nasceram, ouviram também coisas que denegriam a pessoa, a autoestima dela ia se reduzindo a nada. E muitas vezes morrem com sofrimentos por causa de palavras que estão registradas no inconsciente desde o ventre materno. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei ao ponto de perder a minha memória, perder a minha inteligência, perder o meu eu, perder a minha essência. Tudo por causa de não conhecer nada a respeito de mim mesmo. De 2002 para cá, eu descobri coisas que nem fazia ideia que tivessem acontecido comigo. E isso foi me libertando, foi me fazendo ver o mundo de outra maneira. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é composta de histórias e muitas delas são idênticas às nossas. Mas precisamos ler, meditar, estudar a palavra de Deus e aí começar a nos libertar. E depois da Bíblia tem centenas de escritores que escreveram coisas que aconteceram com eles ao longo dos tempos e que também podem nos libertar, porque nós somos parte da grande mente universal e também temos a nossa individualidade. Precisamos conhecer o máximo que pudermos de nós mesmos para entender por que sofremos. Os remédios, eles são dados para
amenizar as dores, amenizar os sintomas, mas cada doença, tem uma frustração por trás dela. Hoje eu preciso muitas vezes ficar explicando para as pessoas que o que eu sei eu não inventei. O que eu sei eu li em livros, eu fui inspirado por pessoas, eu conversei com muitas pessoas cultas, pessoas que tinham bastante conhecimento, fiz cursos com elas. Então o que eu sei é o que eu aprendi. Assim como Paulo dizia, diz numa carta dele: eu não devo nada a homem nenhum, porque foi Cristo quem me revelou, o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Cada um tem a sua história e cada um precisa fazer com que sua história seja bonita, seja um legado para quem vem depois de nós. Se eu tivesse morrido aos 42 anos de idade, eu teria morrido sem saber nada de Deus, nada de espiritualidade. Mas tive a felicidade de ter uma segunda chance. E podem crer que eu não a desperdicei. Hoje eu tento às vezes fazer as pessoas entender porque elas são infelizes por falta de conhecimento, por serem infantis. E eu queria ajudá-las para que elas dessem um passo para a maturidade. Mas infelizmente a gente percebe que cada um vai dar o passo quando estiver apto a isso. Como dizia meu pai, todo mundo aprende a nadar quando a água bate na poupança. E talvez as pessoas ainda estejam com a água no tornozelo, no joelho, e ainda não abriu os olhos e nem os braços para nadar. Mas estamos vendo uma situação difícil hoje. Não existe uma família que não tenha um depressivo, que não tenha uma pessoa com síndromes, ou que esteja com doenças físicas. E isso tudo por falta de conhecimento da verdade que liberta. Se você ler as histórias que tem na Bíblia, a história de José do Egito, a história de Jó, a história do rei Davi, a história de Salomão, a história de Jesus com os evangelhos, a história de Paulo, Pedro, João, todos esses homens tiveram uma experiência com Deus. E eu tentar fazer com que as pessoas mudem, perderei meu tempo. Por quê? Porque as pessoas preferem ficar na mesmice de sempre. Dar um passo no desconhecido, ninguém ou quase ninguém tem coragem. Então preferem ficar naquilo que ouviram, naquilo que não lhes faz mover-se. Nós precisamos ir em busca da verdade. E a verdade não está só na Bíblia, a verdade está nas pessoas também, que depois da Bíblia viveram uma experiência com Deus também. Então hoje chegou talvez um momento onde as pessoas ou buscam ou afundam. Porque o próprio evangelho de hoje dizia: Pedro, tu tens pensamentos humanos. Porque as religiões têm pensamentos humanos. E Pedro representa as religiões. Elas têm medo de morrer, têm medo de isso, têm medo daquilo, têm medo da verdade, têm medo de buscar outras ideias. E muitas vezes falam mais do diabo do que de Deus. E isso que acaba deixando as pessoas infantilizadas com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Somente o adulto consegue, somente aquele que adquiriu maturidade consegue
se livrar da ansiedade, depressão e a síndrome do pânico. Tudo coisas que a criança interior traz dentro de si desde o ventre materno. Se nós não nos conhecermos, poderemos sofrer muito ainda, porque não nos falta meios para entendermos a vida. Hoje estamos rodeados de meios. Eu mesmo, este ano, fiz uns 20 cursos pela internet, tudo gratuitamente. Só um que eu estou pagando, o resto todos eu fiz gratuitamente. E com isso eu aprendi muito. Eu li mais de 20 livros, tudo gratuitamente. E isso tudo me fez evoluir, crescer e deixar para trás as coisas que estavam dentro de mim, que vinham da minha infância. Os traumas, as crenças limitantes. Quantas vezes ouvi na minha infância que não iria dar nada na vida? Quantas vezes ouvi que eu nasci só para incomodar? Eu ouvia que a minha mãe tinha cabelo branco porque eu tinha nascido. Se eu não tivesse nascido, a minha mãe não estaria doente. Essas crenças limitantes acabaram me levando a uma situação desesperadora. Graças a Deus, como eu disse, tive uma segunda chance e não a desperdiçarei. E desejo que cada um de vocês comecem a nadar antes que a água bata na poupança, como meu pai dizia.